Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Essa semana, infelizmente, não vou poder me encontrar com vocês no Meet, mas desenvolvi, né, uma aula gravada só essa semana. Se houver outro momento que eu precise, eu vou ter que fazer isso de novo, mas por enquanto só essa semana vocês vão ter essa aula gravada. Eu estava com as ideias de aula, mas infelizmente por causa de alguns imprevistos eu não vou poder estar presente na aula, ok? Semana passada nós trabalhamos a ideia do texto dissertativo argumentativo, né, a estrutura desse texto, e enquanto eu estava falando sobre a produção dos desenvolvimentos de vocês, dos parágrafos de desenvolvimento de vocês, eu falei de maneira geral assim sobre o tópico frasal, mas aí eu percebi que havia uma necessidade de falar melhor sobre a construção desse tópico, do que é o tópico frasal e como vocês podem construí-lo dentro do desenvolvimento de vocês, enfim, do texto, né? O que é o tópico frasal, né? O tópico frasal é a ideia, como tem aqui, a ideia central do parágrafo. Ou seja, na introdução, como é que ela vem? Como é que esse tópico frasal vem dentro do texto? Na introdução, ela vem na sua tese. Ele é basicamente o resumo do ponto a ser desenvolvido no parágrafo que vocês vão desenvolver, no parágrafo que serve. Normalmente ele vem exposto de uma única frase ou pode vir eventualmente em duas frases curtas no máximo. Né? Cada parágrafo vai ter seu próprio tópico, né? É importante vocês se atentarem ao fato de não escrever parágrafo com mais uma ideia nuclear, ou seja, um núcleo ali dentro do texto de vocês. Recapitulando, o tópico frasal é a ideia principal do parágrafo. É onde vocês vão se basear para construir todo o restante do parágrafo. Vamos buscar entender isso mais na frente. Então, existem tipos de tópicos frasais que podem ser construídos e eu trouxe alguns para vocês. O primeiro deles, né, que eu trouxe, foi uma declaração inicial. Essa declaração inicial vai aparecer no início do parágrafo e vocês vão comentar sobre ela em seguida. Outro tipo de tópico frasal é o tópico frasal por definição. O que é o tópico frasal por definição? É uma conceituação, né, dos termos principais. Então, vocês vão conceituar algo, vocês vão criar um conceito sobre algo que vocês querem afirmar e depois vocês vão explicar sobre esse conceito que vocês criaram. Outro tipo de tópico frasal que eu trouxe aqui foi o de interrogação. Vocês vão, dentro do parágrafo de desenvolvimento de vocês, dos parágrafos, fazer um questionamento, né, para despertar a curiosidade do leitor. Importante vocês prestarem atenção que vocês precisam responder a pergunta que vocês fizeram. Professora, mas eu queria deixar a pergunta em aberto para reflexão do corretor. Gente, não façam isso, tá? Vai que eles reflitam demais e resolvam dar um 0 na redação de vocês, né? Tô brincando. Brincadeiras à parte, a pergunta que vocês fizerem, se vocês fizeram uma pergunta lá na introdução, vocês devem responder essa pergunta. Se fizerem uma pergunta no desenvolvimento, como uma técnica de tópico frasal, vocês devem responder essa pergunta. É por isso que na última aula que eu falei sobre conclusão, eu disse que vocês não devem trazer uma interrogação na conclusão, porque vocês não podem desenvolver mais coisas ali na conclusão de vocês. Então, deixar uma pergunta em aberto
não traz uma boa visão para o texto de vocês. E um quarto tipo que eu trouxe de tópico frasal é o tópico frasal da alusão histórica, ou seja, vocês vão fazer referência a algo que aconteceu na história. E para além disso, para além dessa referência, vocês vão como é que diz? Deixa eu pensar. Vocês vão comparar com a situação atual do tema que vocês trouxeram, certo? Voltando aqui para essa questão de como desenvolver o que é de fato esse tópico frasal, essa ideia principal, é basicamente o seguinte: dentro da introdução, por exemplo, é aquilo que eu venho falando durante todas as aulas. Vai ter um tema e vocês vão falar sobre esse tema que o Enem propôs. Isso dentro do Enem, né, que é o que a gente trabalha. Falar sobre esse tema do que o Enem propôs. Vocês lembram quando eu falo que vocês precisam trazer elementos do tema para dentro do texto de vocês, para que vocês consigam trazer qual é o tema na redação? Então, além disso, vocês também devem desenvolver a tese. Qual é a tese? É um problema a ser resolvido. O ponto de vista de vocês. Naquela perspectiva de que existe uma problemática ou não, né, levantado um ponto e vocês vão dizer, esse ponto eu vou concordar ou não com ele, essa vai ser a tese de vocês. E dentro da introdução, né, então qual é o tópico frasal da introdução, por exemplo? É basicamente a tese, porque a problemática é onde vocês vão tirar para desenvolver todo o texto de vocês. Só que cada parágrafo precisa ter um tópico frasal. Cada parágrafo precisa ter algo para que seja desenvolvido ao longo dele. Não que vocês vão criar várias teses, não é isso, não confundam. A tese é a ideia principal do texto todo. O tópico frasal é a ideia principal do texto. Dentro da tese de vocês vão começar a responder a problemática que vocês criaram em 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, digamos que o problema seja medidas do trânsito, né? Problemas de multa no trânsito. Quais são os problemas de multa no trânsito? Os problemas de multa vocês desenvolvem lá na tese de vocês. E no desenvolvimento vocês vão falar sobre esses problemas de multas que existem. Aí a partir daí vocês vão escolher como vão fazer isso, mas sempre dentro do tema da tese. Só que, para além disso, vocês precisam desenvolver tópicos, ideias dentro de um parágrafo, dentro dos parágrafos de desenvolvimento, para compor todo o texto. Eu trouxe alguns exemplos, né, desses tipos de tópicos que eu enumerei aqui para vocês e vou explicar para vocês, para ver se vocês entendem melhor o que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar. A declaração inicial, como eu havia falado, deve aparecer no início do parágrafo e ela deve ser comentada em seguida. Aqui é um exemplo de um texto, como eu tenho o costume de trazer para vocês. Aí eu vou mostrar para vocês onde a gente pode identificar essa declaração inicial, certo? Vamos lá.
Os conhecimentos acumulados sobre a leitura constituem hoje, provavelmente, um dos domínios mais vigorosos da psicologia. Temos não só a ideia relativamente precisa do que se pressupõe no ato de ler, como também do processo longo e complexo que nos permite chegar aos leitores competentes. Aparece no início do parágrafo. Tá aqui, ó, a declaração inicial levantada. Conhecimentos acumulados sobre a leitura constitui hoje, provavelmente, um dos domínios mais vigorosos da psicologia. Então, a gente já sabe que ele vai falar sobre a leitura e os conhecimentos acumulados sobre essa leitura, ok? Então, todo o resto do parágrafo, né, que deve vir ali como uma segunda ideia, a ideia principal, né, do parágrafo de desenvolvimento, e a ideia secundária. Todo o resto deve ser desenvolvido a partir da ideia principal. Tudo que for vir falado posteriormente vai vir sendo falado a partir do que foi levantado lá no início. Então, ela continua, pessoa. Temos não só uma ideia relativamente precisa do que supõe o ato de ler, como também o processo ao longo longo e complexo que nos permite chegar a leitores competentes. Então, aqui ele só é uma ideia secundária, como eu falei para vocês, e só complementa o que levantou aqui no início do parágrafo. Lembrando que esse parágrafo já é um parágrafo de desenvolvimento. A tese dele, a problemática já foi levantada lá na introdução. E ele continua falando sobre o tema, sobre a problemática o aluno, né, que eu estou me referindo, que ele levantou, mas ele não deixa de trazer um tópico frasal, ou seja, uma ideia central a se seguir para continuar o seu parágrafo, para dar complemento ao seu parágrafo. É importante vocês não levarem para dentro do seu texto, do texto de vocês, mais de uma ideia central no parágrafo, mais de uma ideia central dentro de um parágrafo de desenvolvimento. Aqui ela está falando sobre os conhecimentos acumulados em relação à leitura, né, que se constitui hoje. Aí, quando ela coloca, isso aqui seria a ideia central do parágrafo de desenvolvimento. Se ela começa aqui a falar sobre outra problemática, apesar de ser dentro da tese, apesar de ser dentro do tema, mas outra ideia central a se seguir, já não está certo. É interessante que vocês se atenham a uma ideia central única, certo? Uma ideia central única e que vocês desenvolvam o parágrafo de vocês a partir dessa ideia central, desse tópico frasal. Mais uma vez, reforçando, o tópico frasal é de cada parágrafo. Todos os parágrafos precisam de um tópico frasal. Professora, mas é da conclusão. Qual vai ser o tópico frasal da conclusão? A retomada da tese. Vocês retomam a tese e continuam o parágrafo de vocês. Certo? E, obviamente, né, a resposta ao problema, a solução do problema. Então, quando vocês, lá na conclusão de vocês, começam retomam a tese e concluem, né, a questão da problemática, vocês iniciam ali falando sobre, colocando um tópico frasal. Nos parágrafos de desenvolvimento, vocês trazerem, né, argumentos primários que sejam desenvolvidos ao longo desse parágrafo, dos parágrafos, cada um com o seu, partindo da ideia principal que vocês trouxeram, ok? Declaração inicial, colocou uma
uma afirmativa inicial e desenvolveu a partir de outras ideias, de ideias secundárias. Mas lembrando que a ideia principal do parágrafo foi essa, e todo o resto do parágrafo vai se basear no que ele levantou aqui na primeira sentença. Próximo tipo de tópico frasal que eu trouxe aqui foi o de definição. O de definição, vocês vão conceituar um termo e vai seguir explicando ele. Não precisa ser necessariamente uma conceitualização de dicionário, é um conceito vindo de vocês. Vocês podem criar um conceito para o termo. Aqui, por exemplo, a pessoa vai falar o horror e o terror, a palavra. O horror e o terror. A palavra horror deriva do latim horrore, faz o cabelo se arrepiar, ou seja, horripilar, horrorizar, eriçar os cabelos, arrepiar. E continua o texto. Aqui ele definiu, mas definiu a partir de uma pautada aqui no dicionário, né? Pautada aqui no que significa o latim, essa palavra no latim, mas vocês não precisavam colocar dessa forma. Por exemplo, vai falar sobre horror e terror, vocês podem dizer quando a pessoa está horrorizada, acontece isso, o horror causa nas pessoas isso, o terror é sinônimo de medo, tendo em vista que você, quando vê alguma coisa, então vocês estão definindo algo para a palavra em si. Não precisa ser necessariamente, como eu já falei várias vezes, algo pautado em dicionário, pode ser uma definição sua, uma definição própria. E a partir dessa definição que vocês vão trazer, vocês vão desenvolver, vocês vão explicar essa definição, porque vocês trouxeram e vão respondendo, vão desenvolvendo esse parágrafo, né? Esse parágrafo de argumentação de vocês. Um terceiro ponto é a interrogação. A interrogação é aquilo de vocês fazerem um questionamento, fazer uma pergunta, para despertar curiosidade no leitor. E, mais uma vez, essa pergunta deve ser respondida, certo? Aqui vamos ao exemplo. Retrato de um gigante. Como explicar tudo isso? Como explicar no fundo que tivesse sido um conservador a depositar a fé tão otimista nos marginais do sistema? Então, aqui o aluno trouxe duas perguntas que precisam ser respondidas. Se ele, tanto que tem a continuação, mas se ele não chegar a responder essas perguntas, não vai ser uma boa construção de parágrafo, tá bom? Vocês precisam despertar a curiosidade do leitor sobre a pergunta, levantando ali a pergunta. É para isso que serve a técnica de interrogação de tópico frasal. Mas aí vocês devem colocar a resposta dessa pergunta que vocês levantaram. Porque se for só para gerar reflexão, o leitor logo vai esquecer. É interessante que vocês argumentem sobre o questionamento de vocês, tragam uma resposta ao questionamento de vocês, certo? E a alusão histórica é fazer uma referência ao que aconteceu na história e, obviamente, desenvolver depois, trazer a comparação, trazer aquilo ali. Vamos ao exemplo. Saiba mais sobre José de Anchieta, o primeiro professor no Brasil, em 1553.
Chegava ao Brasil aquele que viria a se tornar o primeiro professor no país, o padre José de Anchieta, que dava aulas para índios na época da colônia. Por aí vai. Então, nesse desenvolvimento aqui, o aluno trouxe uma alusão histórica, um fato histórico e, muito provavelmente, ele vai desenvolver ao longo do texto, do parágrafo, sobre isso. Esse foi o tópico frasal que ele trouxe. Foi José de Anchieta como sendo o primeiro professor e tal. Provavelmente ele vai falar sobre educação, falar sobre o papel do professor no país, algo desse tipo, mas a gente sabe que é nessa área. Então, para os parágrafos de desenvolvimento de vocês devem trazer o tópico frasal, que é nada mais nada menos do que a ideia principal do parágrafo, a ideia principal que a gente vai ler e vai perceber que vocês estão seguindo aquele ponto lá do que vocês trouxeram lá do início, certo? Para além disso, dessa explicação sobre tópico frasal, eu trouxe para vocês uma redação nota 1000 do ano de 2020, ou seja, está fresquinha, feita agora para analisarmos. Claro que eu vou ter que explicar sozinha, já que a gente não está interagindo, né? Só uma videoaula gravada, mas eu espero que vocês consigam compreender. Sobre essa aula aqui, se vocês tiverem algum ponto, alguma dúvida sobre tudo que eu falei, vocês podem perguntar, tá? Lá no direct, no privado do Telegram, enfim, do WhatsApp, do que vocês tiverem meu. Posso também, na próxima aula, retomar ao que eu estou trabalhando aqui nessa, caso surja alguma dúvida, caso fique alguma coisa que vocês não conseguiram identificar. E para isso eu posso trazer outros exemplos mais completos, enfim. Vou ver se consigo preparar, pegar mais textos, enfim, caso vocês queiram. Aí eu complemento. Então, vamos à análise da redação nota 1000, que eu trouxe aqui para vocês. Redação nota 1000. O tema é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, foi o tema do Enem, né, do ano que passou, que foi feito esse ano, mas é o Enem 2020. E a autora, né, tá aqui, Júlia Sampaio. Eu vou analisar junto com vocês tudo o que eu já falei até agora, certo? Para a gente identificando os acertos da aluna, para a gente identificando o que foi, quais recursos ela usou, as competências que ela usou e por aí vai, certo? Vamos iniciar. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerados e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Então, o que Júlia trouxe aqui? Primeiro, ela trouxe para nós um repertório sociocultural dentro da introdução dela. Ela falou aqui sobre o filme Coringa, tá bom? Muito interessante, né? A forma de como ela começou essa introdução.
Em consonância com a realidade de Arthur, este há muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Gente, o que foi que ela fez aqui? Ela fez a comparação dos dois, disso aqui, com colocando isso como realidade para muitos cidadãos e trouxe o tema do texto. Fez ali a abordagem completa do tema, ponto para a competência 2. Já que o estigma associado às doenças mentais, onde é que está o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira? Todinha eu trouxe, na verdade. Na sociedade. Na sociedade brasileira. Na sociedade brasileira, ou seja, trabalhou o tema. Já abordou aqui o tema. Muito bom, né? Ponto para a competência 2. Aqui, ponto também para a competência 2, porque trouxe um repertório sociocultural. Continuando. Isso ocorre, seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano se torne ficção. Então, nesse momento, ela trouxe a tese dela. Uma palavra que ela usou que deu propriedade ao que ela tá falando aqui, ó, imperioso. A gente já consegue dizer que aqui, agora eu não consigo mais tirar, excluir. Aqui ela quer que isso seja resolvido. Então, ela está trazendo qual é o ponto de vista sobre o tema. Está trazendo que ela acredita que pode ser pela negligência governamental, pode ser pela discriminação dessa classe, e traz ainda a questão de que é necessário, né, imperioso, seria algo importante de se acontecer se essa situação fosse resolvida. Então ela vai começar a trazer aqui coisas para resolver o problema. A tese. Abordou o tema, trouxe a tese, tudo isso, ponto para as competências 2 e 3 do Enem. Outra coisa que ela começou a tá trazendo aqui bastante são os conectivos. Lembra que eu disse a vocês que precisa ter conectivo dentro do parágrafo, pelo menos um, e entre um parágrafo e outro, 2 ou 3. Tá aqui, ó, em consonância, dessa maneira, que eu já marquei, não vou ter como marcar de novo. Isso ocorre. Tudo isso foram elementos, né, de nexos conclusivos, de nexos, repertório meu Deus, como é a palavra? De mecanismos linguísticos para trazer a ligação de um termo para outro dentro do texto, dentro do parágrafo, mais propriamente falando, porque é isso aqui, né? Para a competência 1 até agora, não achei nenhum erro gramatical. Ela escreveu até agora muito bem. Agora a gente vai entrar nos parágrafos de desenvolvimento e vamos tentar encontrar ali em que momento ela trouxe e como ela trouxe o tópico frasal. Para além disso, se ainda
ela traz um repertório sociocultural, se ela consegue completar bem a estrutura, se ela consegue argumentar e desenvolver bem essa argumentação dentro do texto. Pontos para competência 2 e 3. Nessa perspectiva, aqui, ó, mais uma vez, como é que eu falei aqui para vocês? O conectivo, né, para ajudar aqui. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente no aspecto brasileiro, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Então, que ela usou aquilo que eu falei para vocês da declaração inicial, né? E vai desenvolver o parágrafo dela a partir disso aqui, ó. Ela vai acerca da lógica referente aos transtornos da mente, então ela vai falar sobre a lógica referente aos transtornos da mente no aspecto brasileiro e vai retomar esse tema, esse ponto que ela levantou, a partir da omissão do caso estatal. Vamos lá, o que foi que ela fez aqui? Na introdução dela, ela trouxe duas possíveis problemas, duas possíveis comunidades, né, pode dizer assim, para culpar, dos possíveis culpados, que é o governo e a discriminação por parte da população. Nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela começa falando sobre a omissão estatal, a negligência governamental. Ela só usou uma palavra, um termo diferente, né, o que é bom, né, ela não repetiu a mesma coisa. Então, ela segue. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de casos de depressão na América Latina, e mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso acontece pela falta de investimentos em centros especializados em cuidado para com essas condições. Então, o que foi que ela trouxe aqui, segundo a OMS? É o que? Repertório sociocultural. Ponto lá na competência 2. Desenvolveu, o Brasil, o país, explicou, trouxe a comparação, né, quando oferecidos não são na maioria das vezes eficazes, e respondeu aquilo que ela tinha levantado como tópico frasal. Ela não disse que ia falar sobre a omissão estatal, sobre a negligência governamental. Ela falou aqui, ó. Isso acontece pela falta de investimentos nos centros especializados em cuidado para com essas condições. Só que desde segundo a OMS até isso aqui, tudo isso aqui é uma segunda, uma ideia secundária, uma segunda ideia que parte a partir do tópico frasal levantado inicialmente. E esse tópico frasal levantado inicialmente veio a partir da tese que ela levantou na introdução. Vocês conseguem perceber isso? Espero que sim. Vamos lá, continuando. Consequentemente, mais um operador argumentativo. Então, ponto para ela, né? Vocês vejam lá minha aula sobre as 5 competências que vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Quem já viu, já está entendendo.
Repertório sociocultural aqui ela trouxe do tipo dado estatístico. E aqui vamos saber como é que ela vai trazer. Então, voltando. Consequentemente, um operador argumentativo. Então, vamos continuar. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para sua progressiva marginalização perante o corpo social. Esse contexto de inoperância dessas esferas de poder exemplifica a teoria das instituições. Pronto, vamos lá. Aqui ela falou o tópico frasal desenvolvido nesse parágrafo. Mas vamos terminar, né? Vamos lá. Eu vou confundir vocês desse jeito. Vamos lá. Esse contexto de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis. É do sociólogo Zygmunt Bauman. Que as descreve como presentes na sociedade, mas não cumprem seu papel com eficácia. Desse modo, é imprescindível que, para a completa refutação da teoria dos estudiosos polonês, essa problemática seja revertida. Então, qual é a problemática? Os portadores não são devidamente tratados. Então, o que foi que ela fez aqui? Ela desenvolveu o outro problema que ela levantou. Negligência governamental respondeu aqui no segundo parágrafo. Discriminação da classe respondeu aqui no terceiro parágrafo. E o repertório sociocultural citando aqui o Bauman, né? Levantou aqui, trouxe aqui o tópico frasal, o que ela ia desenvolver no decorrer do parágrafo e concluiu aqui, né? Trouxe todo esse resto aqui como segunda ideia, né? Ideia secundária, e concluiu aqui, trouxe uma conclusão aqui para o tópico frasal, colocando como imprescindível, né, necessário, que haja uma reversão para a problemática levantada, que é justamente sobre os maus tratos, né, o tratamento indevido que os portadores de necessidade recebem. Aí ela não se ateve, não se contentou apenas com 2 parágrafos de desenvolvimento, ela trouxe um terceiro. Quem consegue fazer isso bem, ótimo, tá? Mas quem não consegue é melhor parar no segundo. Mas vamos ver o que ela trouxe aqui no terceiro. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão ao grupo em pauta, uma vez que ambos representam impasses para a completa socialização dos portadores de transtornos mentais. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, em objetivos estabelecidos, tal como a estabilidade emocional. Tal conjuntura segregacionista contraria o princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, que defende a total inclusão dos oprimidos, aqueles que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na tela social. Dessa maneira, essa celeuma urge ser selecionada para que o princípio alemão se torne verdadeiro no mais tupiniquim.
Então, o que foi que ela fez aqui? Ela juntou os dois problemas, a negligência governamental e a discriminação da classe. Juntou esses dois aqui nesse início. Porque primeiro ela levantou, trouxe um primeiro parágrafo de desenvolvimento e trouxe sobre um dos culpados, né, levantado por ela, e depois trouxe ao segundo parágrafo sobre os outros culpados. E no terceiro parágrafo ela juntou os dois e escreveu mais coisas sobre isso, argumentou mais sobre isso. Trouxe também outro filósofo, né? Mas como isso aqui se enquadra na mesma coisa de filósofo, conta apenas como ela ter trazido 12 repertórios socioculturais, que foi a questão do dado estatístico e de uma citação filosófica. Sempre trazendo, tanto nesse aqui, sempre trazendo também a questão dos mecanismos linguísticos, né? Entretanto, ela trouxe aqui entre um ponto e outro, sempre trazendo, dá pra perceber que ela tá sendo dessa maneira, tá, gente? Ela foge, dá pra perceber que ela foge. Não achei em nenhum momento, de verdade. Da primeira pessoa, do singular e do plural, ela não fala precisamos, devemos. Ela não fala. Ela fala que a problemática deve ser solucionada. O que está acontecendo deve ser revertido. Deve haver uma solução para isso, mas ela não se coloca como uma pessoa dentro do texto, tá? E aqui, na conclusão, o mecanismo de conclusão aqui, o nexo conclusivo, o mecanismo que faz a conclusão começar. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O que foi que ela fez aqui, gente? Olha aqui, de maneira muito bem feita, retomou a tese, falou de novo sobre a reversão do e disse que elas precisam ser revertidas. O que foi que ela disse aqui no início? O que foi que ela disse? Que isso deve ser resolvido. Então ela retomou o tema, a tese, e disse que era para ser resolvido. Como é que deve ser resolvido? Para isso, compete ao Ministério da Saúde. Então ela trouxe o agente, quem deve fazer, que é o Ministério da Saúde, investir na melhora da qualidade de tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidado. Trouxe aqui a ação dela, a resolução para o problema, essa daqui, a resolução. Destinando mais medicamentos e contratando por concurso profissionais na área, como psiquiatras e enfermeiras. Então, como é que deve ser feito, como é que o Ministério da Saúde vai fazer para que isso aconteça? Aí o terceiro ponto, tá aqui, o como, tá nessa parte aqui. Então, vou só mudar a cor. Ministério da Saúde, o agente, investir, não sei o que, a ação, e destinando como é que ela vai fazer isso. Já tá aqui respondidinho, ok? Isso deve ser feito por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União. Aí o que foi que ela colocou aqui? Que ainda como
como modo, né, por meio de que, qual recurso vai usar, ela trouxe aqui qual recurso e disse qual era o órgão. Isso deve ser feito por meio de recurso liberado ao Tribunal de União, órgão que aprova e fiscaliza os feitos públicos. Então, quando ela detalha dizendo quem é o Tribunal de Contas da União, quando ela traz uma característica para isso, ela está trazendo aqui, nesse caso, um tipo de detalhamento. Continuando, gente, não dá para ver nada. Com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Então, qual a finalidade do que ela trouxe? A finalidade é essa aqui. Para potencializar o atendimento, blá, 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 blá. Ademais, palestras devem ser realizadas. Aí ela trouxe aqui outro conectivo, né, gente? Dá para perceber aqui o conectivo que ela trouxe. E trouxe outra solução, né? Outra ação. Palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis. Só mais uma ação, os 5 pontos ela garantiu aqui, onde eu mostrei para vocês. Aí, continuando, assim os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregados e finalmente a situação de Fleck não mais representará os brasileiros. Então, no final, ela conclui citando novamente o filme que ela trouxe lá no início. Então, a conclusão, todo o texto dela é muito bem escrito, muito bem completo. Ela consegue deixar ele bem redondinho, sabe? Bem alinhadinho. Então, deu para perceber tudo que ela trouxe. Para a competência 5, ela trouxe os 5 elementos que eu falei aqui para vocês. Para a competência 1, ela não cometeu erros de gramática, nem erro de função, né? Sintaxe, nem erro estrutural mesmo. Em relação à construção do texto, ela construiu bem. Trouxe repertórios socioculturais que foram além do que estava provavelmente, né, do que estava na proposta. Abordou o tema completo, porque trouxe ele bem aqui, ó. Trouxe a tese. Então, assim, muito bem desenvolvido. Para a competência 4, trouxe os conectivos que são exigidos, bem direitinho, em cada parágrafo ela trouxe pelo menos um. Então, vocês podem perceber como é que pode ser construída aqui, né, uma redação nota 1000. Para além disso, as dúvidas que vocês tiverem a partir dessa aula, que eu trouxe aqui para vocês vão trazendo, vocês me trazem na próxima semana, ok? Então é isso, gente. Beijo, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. É uma aula que ficou curta, porque é uma aula gravada, então eu não quis me estender para o prazo de 2 horas de aula, porque aí vai ser muito cansativo só para ficar ouvindo, vocês sem poder interagir, sem ter perguntas, sem poder me parar pra gente conversar. Só mesmo eu falando aqui o tempo todo, então eu preferi que fosse uma aula mais curta, certo? Espero que vocês gostem da aula, espero que vocês consigam absorver alguma coisa da aula. No mais, me tirem as dúvidas, perguntem nas próximas aulas. Não, se tiverem algum questionamento, não deixem de fazer, porque aí pode ser que vocês mais na frente não consigam voltar ao que já foi perdido, certo? Bons estudos para vocês e até a próxima.